Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Aproveitei para imprimir aqui, tinha uma página sobrando, resolvi imprimir as questões do mestrado, que é enviada junto com o material do mestrado, né, esse questionário, e comentar um pouquinho sobre as questões, né. Esse questionário é diferente um pouco dos outros questionários dos níveis 1, 2 e 3A. Eles são pontos que o novo mestre em Reiki precisa ponderar. São questões que vão aparecer, que vão surgir para o mestre em Reiki e sobre as quais ele precisa estar um pouco atento e tomar, né, algumas decisões. Elas não estão assim numa sequência muito lógica, e isso é de propósito, porque realmente essas questões não surgem numa sequência, né? Elas surgem aqui ou ali, a gente vai aos poucos tendo que se questionar sobre elas, tendo que ponderar. Eu estou à disposição para todos os mestres que eu formo, para todos os interessados, né, que queiram trazer essas questões, que queiram conversar. É só entrar em contato, isso não é só para aluno meu, né, isso é aberto para todos. Então, atualmente constam 47 questões, eu abri, né, bastante. Poderia ter aberto um pouquinho mais, mas eu creio que por enquanto tá razoável, né? Vamos ver quais são, vamos começar. Número 1, história do Reiki. Então, o novo mestre precisa ter uma ideia de como surgiu o Reiki, quem foi que fundou, quem foi que criou o Reiki, certo? Quando que isso ocorreu, como que o Reiki saiu do Japão, veio para o Havaí, depois veio para os Estados Unidos e tomou conta do planeta. Então, toda essa história, em termos, às vezes, até de dados históricos, né, de datas, algumas talvez aproximadas, mas ainda assim de datas, certo? A questão número 2, simplicidade do Reiki. O Reiki é muito simples. Você faz a imposição de mãos e pronto. Mas, ao mesmo tempo, essa simplicidade toda, você não chega até ela direto. Há a necessidade de um aprendizado para que a gente consiga realmente chegar nessa simplicidade toda. Então é importante que o mestre saiba disso e saiba passar isso, né? Para a gente não cair naquelas atitudes simplistas, só impõe a mão e pronto. Não, não é assim. Vão surgir muitas coisas. A mão vai tremer, a mão vai esquentar, a mão vai esfriar, você vai sentir agulhada, você vai ficar tonto e assim por diante. Uma série de sinais que a gente precisa passar para os reikianos. Esse barulho é estranho. Será que é um tucano? Já apareceu o tucano aqui. O sistema Usui de cura natural é importante porque nós temos o Reiki e nós temos variações desse Reiki Usui, certo? E nós precisamos falar de Reiki Usui, porque tem Reiki celta, tem Reiki xamânico, tem vários outros Reikis, mas o sistema Usui de cura natural, esse Reiki, ele precisa ser abordado corretamente, com todas as suas variantes. Estou curioso, acho que temos um tucano. Não encontrei. Deve ser, mas está aí pela vizinhança. Os pássaros que aparecem nos vídeos e às vezes incomodam um pouquinho com o canto, né? São silvestres, tá? Não tem nenhum pássaro em gaiola. Odeio isso, realmente não gosto. Questão número 4. O símbolo do Reiki original e o símbolo do Reiki atual. O Japão passou por uma reforma ortográfica e o símbolo se modificou, foi simplificado. Eu uso nas minhas apostilas, eu uso nos meus certificados e no meu material o símbolo antigo. Eu acho ele mais intenso, eu acho ele mais significativo e me conecta mais com essas raízes japonesas do Reiki da época do mestre Usui. Então, isso
o mestre tem que saber essa diferença, porque ele vai encontrar os dois símbolos. Importante. Compreensão dos pilares do Reiki. Compreensão dos pilares. O Reiki, quando veio para o Ocidente, a Takata tirou muita coisa. E ela tirou os pilares. Mais recentemente, com a troca de informações, com a busca de informações, com o trabalho de alguns mestres como Frank Ajava Peter, esses pilares foram trazidos de volta e as pessoas começaram, né, a incorporar mais coisa no Reiki do que simplesmente fazer imposição de mãos, curar e assim por diante. A gente parte para autoconhecimento, iluminação. A importância dos 5 princípios, muito, muito importante isso, né, que o mestre passe, que o mestre ensine 5 princípios. Com um ponto muito fundamental que eu gosto de citar, que é a questão do não. Não se preocupe. Evite preocupações. Esse não no começo, que é tão falado por tantos e tantos reikianos, não tem utilidade nenhuma. A questão da religião e do Reiki, questão número 7. O Reiki não está ligado com nenhuma religião e ele promove, na verdade, que cada reikiano, né, busque uma religiosidade. Então o mestre vai abordar isso com seus alunos ou com as pessoas que ele orienta. Questão número 8. Nome dos principais representantes do Reiki. Importante a gente saber, né? Os 3 primeiros, principalmente, Mestre Sui, Ayashi e a Takata, e mais alguns que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Número 9, a Gakkai. Gakkai é uma organização criada pelo Mestre Sui, que existe até hoje. Recentemente saiu um livro do Mestre Dione com um manual que a Gakkai oferece para os reikianos. Muito importante termos ideia sobre ela. Questão número 10, a história do Reiki Usui tibetano. Certo? Criado pelo Mestre William Lerand, e que é um dos mais populares que nós temos hoje. Eu não vou entrar, pessoal, a fundo em todas as questões, né? Eu vou trazer tópicos assim, porque às vezes a pessoa lê a questão, mas não se liga com qual é o objetivo dela. Então são tópicos, né? Não vamos muito a fundo. Apesar de que tem vídeos sobre essas quase todas as questões. Número 11, as técnicas do Reiki tradicional. A gente costuma chamar de Reiki tradicional o Reiki ensinado pelo Mestre Sui. Algumas pessoas chamam o Reiki ensinado pela Mestra Takata de tradicional. Eu não considero o Reiki da Takata tradicional, porque ela retirou muita coisa do Reiki ensinado pelo Ayashi. Então, o Reiki tradicional é o Reiki ensinado pelo Mestre Sui. A gente tem 21, 22, 23, 24 questões, dependendo do autor, dependendo da ótica, né? Porque às vezes pega uma técnica e divide 2 ou 3, e aí o número aumenta ou reduz. Então é importante o mestre saber essa questão. Questão número 12. Sensei, mestre ou professor, né? Como que a gente chama o mestre em Reiki? A gente precisa saber que mestre em Reiki é diferente do mestre, de um guru, de um ser espiritual ou alguma coisa assim, né? Então são questões para a gente saber. A gente cai nessa tradução de mestre, que é a mais natural, mas professor de Reiki seria algo muito bom que fosse colocado. Questão número 13, a linhagem. A linhagem é a relação de todos os mestres que iniciaram o seu mestre, até você, que inclui você. Quando você se tornar mestre, você vai ter mais um ponto dessa linhagem. Então tem uma série de questões sobre linhagem, tem uma série de vídeos sobre linhagem. Questão número 14, a revisão dos conteúdos 1, 2 e 3A. Eu considero essencial que o mestre em Reiki revise todos os conteúdos. Ah, mas eu fiz o nível 3A faz uns 4 meses, eu fiz o nível 2 faz 6 meses, não importa. É importante que se revise. Número 15, os símbolos do Reiki Usui tibetano. Como eu mencionei, o Reiki, quando a Takata trouxe para o Ocidente,
ele se subdividiu em várias versões. O Sui tibetano tem os seus próprios símbolos e são dele. Alguns reikis derivados da linha da Takata incluem símbolos diferentes. Questão número 16. O que ensinar em cada módulo? Então, quando o mestre vai montar o seu curso, ele precisa pensar: o que eu vou ensinar? Né? O que é o básico, essencial, fundamental de Reiki e o que eu posso acrescentar conforme o meu gosto? Questão número 17. Diferentes formas de traçar os símbolos. Com a chegada do Reiki no Ocidente, trazido pela Takata, muito sigilo, muita coisa que ficava meio escondida, muita coisa reservada, muita coisa assim, com cuidado excessivo. Os símbolos foram um desses pontos. Então as pessoas acabavam esquecendo como traçar, acabavam incorporando variações, e nós temos diferentes maneiras de traçar, principalmente o Hon Shaze Shonen e o Daikomi tradicional. Questão número 18. Ensinar o Shokuhei no nível 1. Essa é uma questão importantíssima para o mestre decidir se vai ensinar ou não. 19. Símbolos do mestrado. Existem símbolos que são apenas para o mestrado. Você não usa eles em aplicações. Então o mestre vai se deparar com isso e precisa preservá-los. Questão número 20. Preparação do aluno. Como que o mestre orienta o aluno para se preparar para a iniciação? Quais são as questões importantes que têm que ser lembradas ou oferecidas para o aluno para que ele se prepare corretamente para a iniciação? Questão número 21. Preparação do mestre. Como o mestre se prepara para uma iniciação? A parte física, a parte emocional, a parte mental, a parte espiritual, as práticas. Como que cada mestre faz isso? Importante. Pacote de energia que o mestre recebe e crises. Tem um vídeo sobre isso. O mestre, ele recebe a energia da iniciação e transfere essa energia para o iniciado. Não é energia do mestre. E não é Reiki também, de aplicação. É uma energia diferente. O mestre começa a receber essa energia antes da data e hora da iniciação, e esse acúmulo de energia com o mestre promove crises no mestre. Os mestres também passam por crises. Ele precisa estar atento a isso, né, e se trabalhar. Os dias que antecedem a iniciação para o mestre e para o futuro reikiano. Isso é importante, né? Perceber-se, observar-se antes, durante e depois. O impacto dos 21 dias após a iniciação, questão 24. Período de purificação. O que acontece a cada 3 dias? Por que isso está ligado com o sistema de chakras? Como que a gente se observa? Como a gente se cuida? Então, são vários aspectos importantes. Tem vários vídeos sobre isso. Questão número 25. Como proceder no momento anterior às iniciações no que acreditamos? Então, no momento que o mestre vai conduzir a iniciação, o que ele tem que levar em consideração? Ele vai fazer uma oração, vai fazer uma meditação, vai botar uma música, vai botar um incenso, vai pedir presença de mentores, amparadores, né? Vai preparar a sala como? São diversas questões que o mestre tem que pensar em si e no reikiano que está sendo iniciado. São crenças de ambos os lados. Certo, pessoal? Vou parar por aqui esse vídeo e vou deixar o restante das questões para um segundo vídeo para não ficar muito longo.